Eu não precisa falar para todo mundo que eu vou viajar não. Não, Deixa não, eu não. catar Fala coração. nada hoje. Uhum. Graças a Deus. Mais um dia se encerrou, mais uma noite chegou nas nossas vidas. Mais uma noite de estudo, de aprendizado, do Livro dos Espíritos, com perguntas e respostas que nos auxiliam demais no nosso dia a dia e que aguçam a nossa curiosidade de cada vez querer saber mais. Há uma noite para alguns tristes, para outros felizes, mas precisamos compreender que assim é que são as coisas. Vamos ficar chateados hoje, amanhã, talvez depois, mas vai passar, vai diminuir esse sentimento que está dentro de nós. Mas nós sabemos que neste mundo de provas e expiações, tudo é muito intenso. As misérias são muito intensas, as dores são muito intensas, a alegria é muito intensa, as paixões são muito intensas, todas as coisas são muito intensas. Todo mundo reclama da vida, todo mundo diz que a vida é horrível, que ela é terrível, mas ninguém quer sair desta vida. Nós não queremos deixar este corpo físico por nada. Precisamos nos desmaterializar urgente. Precisamos estudar mais, aprender mais, compreender mais, para podermos seguir em frente na nossa caminhada. E é por isso que estamos aqui esta noite, para que possamos aprender mais e mais, para seguirmos em frente na nossa caminhada, na linha do progresso, como o Pai determinou. Que assim seja, que assim se faça agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Continuamos a Consuelo em tu. Agora somos 3. Somos 3, éramos 2. Boa agora... noite. Boa noite, Boa Afrânio, noite. Elisa. Boa noite, Consuelo. Bom, hoje é o Livro dos Espíritos, né? Nós estamos na pergunta 463. Vamos lá. Vai dar algum make-off? Não, vamos direto, né? Porque agora é interessante. É assim, tipo, as 3 próximas perguntas têm muito a ver uma com a outra, né? E as outras 3 primeiras tinham muito a ver uma com a outra. Meio, né? Mas é tipo assim, a gente vai vendo que é um encadeamento, né? Kardec é muito inteligente, ele vai fazendo tipo uma escada, a gente está subindo a escada, né? Até chegar na última pergunta, né? E a conclusão é o patamar, né? Então vamos lá. Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Nós estamos na parte da influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos, na pergunta 463, que é assim: diz-se comumente ser sempre bom o primeiro impulso. É exato? Isso é pegadinha? Não, pensa bem, né? A gente, a gente sempre, né? Boa noite, seu Roberto. Tu acha que não entrou? Acho que é muito interessante essa questão do primeiro impulso, que o primeiro impulso, na realidade, é um pensamento, né? Age no pensamento. Ali começa, do pensamento vai para o ato, para a ação ou para a palavra, né? Então, o primeiro impulso é bem, bem íntimo nosso. Aí veio o pensamento. E aí? Então, o primeiro impulso está aí. Nós temos assim, ainda alguma chance, tá, de avaliar esse primeiro impulso.
Boa noite, seu Roberto. Boa noite. Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite, seu Roberto. Aí, Boa noite. o primeiro impulso, geralmente, de quem é? Aí fica a pergunta. É isso? O primeiro impulso geralmente é nosso, do espírito. A continuidade desse impulso também é nossa responsabilidade. Aí, muitas vezes nós falamos, puxa vida, eu não pensei, tomei logo a decisão. Fiz isso ou aquilo sem pensar. Confiou no primeiro impulso. Esse é um grande problema nosso. Não parte da humanidade. Não é só de um e de outro. É de grande parte da humanidade. Quando nós lemos lá atrás, no livro do Evangelho, obediência e resignação. Né? A gente tem já aí um. Agora foi a Fran. Hein? Não, a tua imagem e a tua voz sumiram. Estão me ouvindo agora? Sim. Sim. Então, deixa eu tirar minha imagem aqui, que aí melhora, eu acho. Bom, tirei. Melhorou? Será? Melhorou o som? Tá legal? Tá. Tá. Então, né? Deu uma pausada aqui, realmente, minha imagem ficou pausada aqui um segundinho. Então, é muito importante, né? Porque, olha só, primeiro Kardec vem perguntando, né? 459, flui espíritos em nossos pensamentos. E para que os pensamentos haverá outros que são nossos próprios, ou são sugeridos. Né? Quando vamos distinguir, como devemos de distinguir o que são nossos e o que são sugeridos. É sempre de si que os homens de gênio trazem suas ideias. Ele está fazendo todo um trabalho sobre essa questão da influência dos espíritos em nossos pensamentos. Mas agora ele já está começando a nos trabalhar. O trabalho é nosso agora. É um trabalho de interiorização. Como eu reajo a uma notícia? Como eu reajo a algum acontecimento, a algo que está se passando? É isso? O primeiro impulso é isso aí. Vem né? O bom ou ruim, vem a pancada, opa, a gente. Né? E aí está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Obediência e resignação. Isso já é um parâmetro para a gente pegar esse primeiro pensamento, que é o primeiro impulso, olhar. Como nós ainda não somos bonzinhos, a obediência, né? Usar a obediência, ou seja, isso é certo ou errado? Aí isso vai parar também em outro problema, do certo e errado. Porque quantas coisas que nós, né, consideramos certo e não é certo. Aí já começa a pegar um pouquinho mais, não é isso? A gente acha que está certo e não é certo. Aí qual o outro segundo parâmetro que nós devemos usar? A doutrina. O que é a doutrina espírita? Qual é a visão da doutrina espírita sobre isso? É um segundo parâmetro. A gente já, pô, peraí, que eu posso estar vendo, interpretando algo totalmente errado. Vou recorrer à doutrina. E o que é que a doutrina me fala sobre esse assunto? Mas é o primeiro impulso, é muito rápido. Porque acontece muito hoje, infelizmente o Jorge mesmo caiu nesse golpe, a minha prima, há uns dias atrás também caiu no mesmo golpe, aquela que a pessoa liga, né, conta uma história bonita, ou fala que está num problema sério e a pessoa vai e transfere dinheiro. Né? Minha prima, ela tem uma filha que não precisa de um décimo de centavo dela para nada, mora em Florianópolis, muito bem financeiramente, o marido é lá trabalha em plataforma da Petrobras, um cara bem colocado, ligou para minha prima, pediu R$ 1.300 emprestado, quer dizer, e ela, meu Deus do céu, é urgente, mamãe, tá, vou passar agora. Foi o primeiro impulso. Quer dizer, eu estou dando um exemplo bem grosseiro aí.
Mas o exemplo é o seguinte, que eu quero falar é o seguinte, espera aí, é você mesma? Espera aí que eu vou ligar para você, vou ligar para o teu fixo, teu telefone fixo, que eu quero falar antes contigo um negócio. Ó, aguenta aí, vou te emprestar, mas quero falar com você no fixo. Né? É o lance que eu estou falando, assim, um exemplo grosseiro da obediência, resignação e procurar o telefone fixo aí, seria assim, vou procurar a doutrina espírita, que é que os espíritos nos contam, nos falam sobre isso. Se isso também não resolver, vamos para o terceiro e maior parâmetro, Jesus. Mas essa questão nossa de impulsividade é muito séria. Parece até. Aí depois a gente ainda fala assim, pô, parece que naquele momento meu anjo da guarda saiu para tomar um café. Eu mesmo já falei isso várias vezes. Tadinho, Aí, coitado, o anjo da guarda ainda leva a culpa. tadinho. Leva A a gente culpa por eu ser. Hã? Fala. não faz uma análise do que a nossa mente está pensando, do que está passando na nossa mente. A gente simplesmente toca para frente, entendeu? Quando a gente para fazer análise, a gente evita um bocado de coisa, né? E, assim, a gente lê, a gente estuda, a gente vê, a gente conversa, a gente sabe que as coisas acontecem, mas a gente não para prestar atenção, entendeu? Estava falando agora mesmo com o Nelsinho. Você vai respondendo as coisas no grupo, você nem olha direito o que estão escrevendo, porque você está falando para mim, está escrito lá atrás que não é para fazer isso, que vai levar tudo junto e dividir. Você está querendo levar tudo separado. Eu falei para ele, você fica postando coisa no grupo, eu nem leio o que está escrito. Então, assim, é um exemplo de que você não presta atenção. Oi, não tenho tempo, não parei para pensar porque estava na pressa, estava agindo com pressa. Então, a gente tem que diminuir a pressa para evitar que aconteça coisas ruins, né? Coisas piores, né? É isso aí, porque, veja bem, são escolhas o nome disso. São escolhas. Sim. Né? Você tem o que eu falei antes, tem o fator, né? Algo que vai ocasionar esse primeiro impulso. Né? E você tem que imediatamente, o mais rápido possível, escolher. Só que nós já estamos numa situação, graças a Deus, de controlar esse primeiro impulso. Né? Nós estamos aprendendo isso. Hoje mesmo nós estamos falando sobre isso, essa coisa importante. Né? A gente está. Porque se nós fôssemos espíritos evoluídos, tem muito a ver com a resposta que eu vou falar agora, mas não vamos ler a resposta, daqui a pouco a gente lê. Se nós fôssemos espíritos evoluídos, qual seria o nosso primeiro impulso? Sempre o lado do bem, sempre o lado do melhor, sempre o Mas lado do não prejudicar. Hein? não, não, eu acho que se nós fôssemos evoluídos, não passaríamos por essa desordem de pensamento, tá? Mas vamos colocar aí, uma pessoa que tem um pouquinho mais de esclarecimento do que a gente, já vai botar em prova o que é e o que não é. Correto? Exato, já tem bagagem para essa análise. E como nós ainda não temos totalmente essa bagagem, então a nossa obrigação, pelo que nós estamos aprendendo, é o quê? É a obediência. Opa, espera aí. E, infelizmente, quantas coisas acontecem que veja bem, como o primeiro impulso, o primeiro pensamento é nosso. Isso já foi falado na pergunta anterior. Né? Naquelas pausas, nosso pensamento dos intervalos, em que entra o pensamento alheio. Os espíritos, sejam bons ou ruins. É ali naqueles intervalos de pensamento, né, que nosso pensamento não é totalmente contínuo, já foi falado várias vezes aí, que o Miramês nos trouxe isso, depois nós fizemos aqui o estudo, vimos que é verdade, né? Então, nesses intervalos é que entra, então não é o primeiro impulso. E nós, conforme estou falando, nós estamos numa situação excelente. A doutrina na mão. A doutrina é o quê? É o pensamento de Jesus. Poxa vida. Então, a pergunta de Kardec aqui, né?
E o que é interessante é que ele fala que é sempre bom o primeiro impulso, é exato. Quer dizer, de repente, lá na época na França, de repente, né? Ou então ele convivia com os espíritos também, né? O nível dele, né? Realmente, para alguns, sim. O primeiro impulso é excelente. Mas, para a maior parte da humanidade, não falo somente nós, o primeiro impulso é problemático. A gente vai vendo as historinhas aí no dia a dia, na rua, né? Que a pessoa, né? Quer ver uma coisa aqui muito interessante? Vamos lá falar da mídia, que a gente sempre fala aqui. Nós estamos aí com N casos, X casos, Y casos de atrocidades, crimes, tanta coisa ruim, né? Aí, quando a mídia coloca isso aqui para gente na televisão, olha, o cara fez isso, a mulher fez aquilo, envenenou não sei quem. Aí nós estamos sentados aqui, assistindo. Primeiro impulso. Puxa vida, que gente ruim. Nossa Senhora, nós estamos mesmo no fim dos mundos. É o final dos tempos. Olha só quanta coisa, né? Quanta barbárie. Nós. Chico Xavier, como será que ele veria essa notícia? Meu Deus. Temos que orar muito pelos dois, pela vítima e pelo algoz. Nossa Senhora, como esse rapaz, esse algoz está doente. Só que a gente só lembra de detestar o algoz. A gente mete um malho mesmo, né? Não só detesta, não. Né? E isso, às vezes, nós não falamos o que pensamos, eu estou só no pensamento. Fala ele. Não, a gente penaliza a vítima e a gente execra o algoz. Né? Aqui no Miramês diz assim: nem sempre os primeiros impulsos são os certos. Todos os pensamentos que surgem em nossa mente carecem de análise, de modo a saber de onde eles vêm e quais são as suas induções espirituais. Se o primeiro impulso mental for de amor e de caridade, de paz e de honestidade, certamente que devemos alimentá-lo. Todavia, se ele for voltado para o mal, em várias insinuações de tal diretiva, convém expulsá-lo do convívio da mente. Olha que legal, expulsá-lo do convívio da mente, enquanto é tempo, para que não faça parte da nossa vida. Achei interessante, expulsar o convívio da mente para que não faça parte da nossa vida. Então, se é ruim, fora. Então, mas nós estamos falando aqui, Elis, é de quem é o dono desse primeiro pensamento. Né? Isso aqui nós estamos aqui colocando bem. Porque o certo é isso aí, realmente. É não alimentá-lo, né? O que Chico Xavier falava, né? Se o passarinho pousar na tua cabeça, tudo bem. O negócio é não deixar de se aninhar aí, fazer ninho aí. Esse é o pensamento ruim, que o Chico Xavier falava, né? Então, é isso aí. Miramês está certo. Tem aqui. O grande problema é que a gente gosta, às vezes, desse pensamento. A gente sabe que está errado. Na semana passada, na aula do Mundo Maior, eu comecei a falar, mas depois não falei, sobre a nossa dificuldade de mudar. Eu só toquei no assunto. Vamos lá, tem muito a ver com isso aí. Nós temos dificuldade de mudar por causa dos nossos reflexos incondicionais. Quem são os reflexos incondicionais? Vocês se lembram? Eles residem no andar de baixo. No porão. No porão. São aquilo tudo que nós carregamos de bom e de ruim, certo? Está tudo lá no porão. E quando nós ainda temos muitas feras dentro de nós, a gente nem nota. Veja bem, vem alguma coisa, né? A nossa reação, às vezes, é tão automática, que está lá também. É o local do automatismo, né? O porão está onde está o nosso automatismo. É tão automático o negócio, tá? Por exemplo,
Um exemplo aqui. O cara descobre que é diabético. Descobre que é diabético. Mas tem dificuldade de parar de comer doce. Ele vai comer na rua, o negócio é tão automático que ele termina de comer, o cara dá uma balinha para ele, e quando ele vê, já está com a bala na boca. Aí, passado um minuto, ele, peraí, não posso chupar a bala, não, mas já chupou a bala. Porque aquilo está automatizado nele. Qualquer um de nós. Isso é um exemplo também, tá? Então, nossa dificuldade de mudança está nisso aí. Porque o nosso pensamento está tão preso no automatismo lá do porão que nós estamos vivendo o quê? A zona do consciente, é a zona do esforço e da vontade de mudança. É como se a gente esquecesse, fosse hipnotizado por nós mesmos. Esse é o primeiro impulso. É a nossa bagagem lá de trás. E está agindo. E aí depois, na primeira pausazinha lá do primeiro impulso, dos nossos pensamentos, vem os pensamentos. Ia lá, abriu a guarda, vamos junto, ó. Ou então, se for um espírito elevado, o pensamento foi, puxa vida, vamos lá, esse pensamento foi excelente, vamos ajudar ele a realizar isso aí. Vamos ajudá-lo nisso aí. Os bons espíritos estão sempre dispostos a nos ajudar, o tempo todo. Está dando para entender essa pergunta aí, gente? Consuelo, está pegando? Tá, mas eu ainda continuo pensando assim, é igual que eu te falei, é uma pessoa que é alcoólatra, que consegue parar de beber, né? Aí, no primeiro, você fala de primeiro impulso de pensamentos dos espíritos. Ela não pode abrir a guarda. Poxa, a gente não é Chico Xavier, né? Você não pode, às vezes, ter um pensamento ou ter uma queda, porque aí, sabe, parece que tudo vai por água abaixo. A gente ainda está engatinhando. Chico Xavier era um missionário. É outra história, é outra vibração. Tinha Emmanuel do lado dele, né, que dava os puxões de orelha nele e tudo. A gente está engatinhando ainda. Eu fico achando que, às vezes, parece que a gente está meio largado, sabe? Vamos não. Você viu o que o Meiramenes falou aí que a Elisa leu? Que É nós temos exatamente que isso. expulsar esses pensamentos. Mas não é fácil, né, Né? Afrânio? Sem Eu sei. uma... Boa noite, Jorge. Boa noite, Jorge. Boa noite. Não, estou compreendendo, mas Consuelo, olha só, 3 andares, né? Conforme está no livro No Mundo Maior. O andar de baixo está essa bagagem. O andar do meio, que é onde nós estamos, que é a zona do consciente, é o nosso momento atual, o André Luiz lá fala para a gente que é o andar do esforço e da vontade. Nós temos que realmente nos esforçar muito, e é muita força de vontade mesmo, para mudar. Então, quando vem o primeiro impulso, que é a pergunta, para o alcoólatra, eu fui fumante. Eu parei de fumar de uma hora para outra. Eu cheguei, parei de fumar, joguei um maço de cigarro, estava fora. Eu fiquei 3 meses, eu tenho quase certeza. Se alguém me filmasse, ia me ver até subindo em muro, assim, parede de prédio, né? Tipo gato, com vontade de fumar. Mas eu vinha, e tenho certeza que aqueles irmãozinhos, tudo, eu quero fumar, rapaz, pô, para nada. Foram 3 meses e eu engordei 19 quilos, porque eu troquei. Olha só o que é que eu fiz da minha. Né, eu pensei, se eu não fizer algo para comida, comia, tinha dia de almoçar 3 vezes. Que Tá? isso. Almoçava 10 da manhã, sério, 10 da manhã, 2 da tarde, e jantava às 6 horas e fazia lanche antes de dormir, só estatística. Nossa Senhora, eu não consigo Isso almoçar. tudo eu fiz para não voltar a fumar. Cheguei a 107 quilos, eu tinha 88. Aí fui depois, fiz aquela ginástica, você se lembra, Elisa? Que eu voltei para 84 quilos, pode ser até que eu estava doente, tá lembrada? Lembro. Foi devido também a parar de fumar. Eu tive que me recuperar. Eu não sou nenhum exemplo, não. Só estou falando o que aconteceu comigo em relação a essa questão, Consuelo, do esforço e da vontade. É isso que eu estou falando, só um instantinho já. Isso aí aconteceu, tá? Eu não sou exemplo, de novo, repito, mas eu acho que eu consegui vencer. Hoje,
Eu não ligo se fumam perto de mim, se não fumam, não tem aquele, esse fumante não gosta de fumar. Né? Mas foi isso aí, Consuelo, eu não sou Chico Xavier, não. Quer dizer, em outras coisas eu falho, estou falhando, falho e estou falhando. Mas nesse aí eu posso falar, eu venci. E é como Jesus fala, eu venci o mundo. É a gente pegar justamente essas coisinhas e começar a lutar mesmo, mas lutar com muita força, com muita força. Porque ser cristão não é fácil. A palavra da cruz é loucura. Deu para entender, Consuelo? O problema que nós temos que encarar é um problema sério que nós temos que encarar. Essa é a nossa mudança. Né? Fala, Jorge. Eu estou chegando e caindo de paraquedas. Semana, eu não sei se foi passada, quarta passada, nós falamos do amigo do Afrânio, Moreira. Desculpa aí, é meu primo, né? rapaz. É meu primo, não é meu amigo. Primo. Tá tudo bem. Seu primo. Pois é. Então, tem um grupo lá de Minas Gerais, ou melhor, tem 2 grupos de teatro. Eu achei interessantíssimo, eles fizeram, tá? Isso está no YouTube. É só escrever, né? Em relação obsessões sobre bebidas. Vai aparecer lá. Muito legal mesmo, tá? Pois é, então agora eu vou citar as coisas. Realmente, eu com todo apreço, vamos falar do Alcoólicos Anônimos. Se eu quero parar de beber, o problema, né, é com eles, não é isso? E se eu não quero, o problema é meu. É teu. Então tem que haver um esforço muito, né, é um empreendimento íntimo, mas só que talvez a grande maioria não seja cristão. Então, quando eu digo cristão, o espírita, porque faz um englobamento em linhas gerais, tá? Agora, com relação tanto ao álcool quanto o tabaco ou outras drogas, o organismo das pessoas fica impregnado com as substâncias que realmente causam dependência. Mas, independente disso, nós temos fatores exógenos, quer dizer, externos, correlacionados às entidades desencarnadas, que já se tornaram também dependentes por aquelas criaturas absorver, né, o produto que a criatura consome. O Afrânio caiu, Afrânio? Acho que caiu. Congelou. Só congelou. Congelou. Vou tirar a imagem. Estão me ouvindo, então? Sim, sim. Vou tirar a imagem. Então essas criaturas, em todo, né, cenário de hábitos baixos, se a criatura não quiser, a criatura encarnada, ela vai continuar, se a vontade dela não prevalecer. Agora, se a vontade prevalecer, é um esforço denodado. E em relação a nós cristãos, falar espírita ou não espírita, aqueles que têm o hábito em evidência, é o que o Afrânio acabou de comentar. Realmente muito esforço da nossa parte. Porque o pensamento vou fechar agora, do desencarnado, ali em cima, nós estudamos questão das influências ocultas. Não é isso? Nós estudamos, nós já passamos. Estamos estudando ainda. Mas lá na questão 459, né, que é aquela atuação bem intensa, nós já estudamos, e até a 456 também. Mas se nós não... Né, aí algumas criaturas têm a chamada recidiva. O que é recidiva? Alguém deve aí saber, a maioria sabe. Se não souber, lá vai aí. Como nós somos tratados como doentes pela espiritualidade, eu volto a doença ainda está em mim. Eu estou em tratamento. Mas como eu não tomo o medicamento adequado, a doença continua. Como eu não me esforço, não empreendo esforço para combater o hábito, aí eu vou continuar agindo, infelizmente, da mesma forma. Eu usei a palavra infelizmente, desculpem, tá? Mas eu acho que é por aí.
Obrigado aí, desculpa. Só para fechar o assunto, vamos na pergunta 911 e 912 do Livro dos Espíritos. Nós já lemos aqui, só para a gente dar uma volta aí, retornar esse assunto da vontade. Eu abri aqui abri na bucha, caiu na bucha. Então, 911 e 912, que nós comentamos também a 912 aqui com com o item 1, está no item 2. Vamos lá, Elisa. 911, do Livro dos Espíritos. Paixões. Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? É o que nós estamos falando aqui. Será que a gente não pode dominar através da vontade? Né? É muito difícil, porque a resposta é por que a nossa dificuldade? Há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade só lhes está nos lábios. Querem, porém muito satisfeitas ficam, que não sejam como querem. Então, veja bem, só um instantinho, Elisa. Há pessoas que vêm nos perguntar uma coisa, um assunto qualquer, né? O que é que você acha disso? Mas a pessoa já está com uma resposta. Sim. Aí você dá a resposta que a pessoa quer ouvir, né? Isso mesmo que eu penso. Mas se você dá a resposta que a pessoa não quer ouvir, tu arruma um problema. Né? A pessoa quer discutir contigo. Então, é isso aí, porque o querer nosso ainda está nos lábios. Essa dificuldade nossa. Né? E a gente está querendo uma coisa e torcendo que aconteça outra. Isso é muito normal em nós, tá? Sem exceções. Tem exceções, os espíritos mais nobres. Vamos lá, Elisa. Quando o homem crê que não pode vencer suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas. Em consequência da sua inferioridade, compreende sua natureza espiritual, aquele que as procura reprimir. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. É isso aí. Nós, quando temos um vício, temos algum problema assim, tá? Algum, né? Vício, paixão está aqui. A vitória do espírito sobre a matéria. Eu venci o mundo de Jesus. Nós temos que lutar contra essas forças. Logicamente, não só contra essas forças. Há o fator externo também. Aqueles espíritos que estão acostumados conosco, compartilham desses momentos nossos e não querem que a gente mude. Não querem a nossa mudança de jeito algum. E vão falar, é difícil, não faz, é isso, é aquilo, vão ficar ali. Né? Mas aí Kardec, então, qual o meio? Eu falei duas palavras, obediência e resignação. Vamos ver qual. Vamos ver. Pergunta 912. 912. Qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? Porque a história que a carne é fraca, tá? É mentira. A carne é forte, tem trilhões de células, tudo ainda, né? Princípios espirituais em evolução. Né? Célula só gosta de fazer aquelas coisinhas, né, normais, né? Comer, dormir e se multiplicar, né? Sexo. Né? Então, a predominância dessa força, que é a predominância do corpóreo, do corpo, é muito forte. É isso que nós temos, né, que vencer, de uma certa forma. E é o problema mental também, que é aquilo que nós falamos dos nossos impulsos automatizados, tanto para o bem como para o mal. Aquilo vem de certo é difícil mudar, porque nós vamos bater nessa barreira aí. É muito difícil mesmo, é muito complicado. Coisa de milênios. Está preso lá no porão. Aí, de repente, quando vem algo para a gente vai pensar com aquilo. Mesmo tendo novos valores que nós estamos tendo hoje, nós temos dificuldade de colocar esses novos valores na frente. É os reflexos incondicionados que a gente estudou. Exatamente. Os reflexos incondicionados estão lá. Estão lá. Até a gente conseguir, né, fazer essa reformulação, essa reestruturação, não é mole. Agora vamos ver qual é o meio de se combater esse predomínio da natureza corporal, Elisa. Praticar a abnegação. O que é praticar a abnegação?
uma coisa que Jesus até fala, quem quiser vir após mim, que renuncie a si mesmo. Pegue a sua cruz e carregue. É a renúncia, né? É a renúncia mesmo. Né? E o corpo sofre, a mente sofre, né? O espírito sofre, mas se conseguir vencer, conforme fala aqui, uma vitória do espírito sobre a matéria. Né? Essa pergunta aqui, essas duas perguntas, eu gosto muito delas. Das outras 1017 também, eu gosto. Eu acho assim, uma metáfora sobre o que você falou de que a carne é fraca e a carne é forte. Eu considero que a carne é forte também, a Frane, também tem as células, o princípio inteligente das células, o princípio inteligente não, vital das células. Porque ninguém quer perder a carne, né? A carne é importante demais para a gente, quer dizer, não deveria ser, mas é. Às vezes a carne se torna muito mais importante do que o espírito. Você não acha que a carne é forte? Ela conseguiu vencer a situação de vida da gente. Aqui no mês tem um negócio que fala assim: já analisaste quantos pensamentos negativos se aninham em tua cabeça todos os dias? A maioria é nossa. Já paramos para pensar nisso? Claro que não. Uhum. Não, hoje eu parei. Eu lendo essa pergunta, hoje não, ontem que eu li a nota, hoje eu pensei, meu Deus do céu. Né? O tempo todo, o meu primeiro impulso, eu pensei isso. Tá? Eu não li o Miramês, não. Mas eu pensei, poxa, os meus impulsos durante o dia são todos violentos. Né? Hoje meu filho ligou para mim e falou, pai, eu não vi que não dava nem para falar contigo. Eu estava fazendo um negócio com o pessoal, começou a errar, aí meus impulsos primitivos afloraram, que lá é fogo, né? Aí acertei tudo, ou seja, só pude conversar no telefone depois de 1h da tarde. Nossa, que coisa feia. Aí responde o Miramês, são nuvens deles, e muitos vêm de fora, pela afinidade que encontram dentro de ti. Eles são quais os animais que se alimentam de capim. Quando encontram uma invernada rica em alimento, às vezes quebram a cerca e não desejam sair mais enquanto existe alimento farto. Não deve servir repasto a essas ideias, para que elas não se enraizem em teu mundo íntimo, criando problemas para o teu coração. É nesse sentido que a doutrina espírita reclama do profitente o conhecimento e a prática da caridade. A caridade faz ambiente de luz, de sorte que os maus pensamentos não encontrem ambiente para morar na cidade da mente. Mas infelizmente, às vezes já mora, nós temos que a nossa modificação, né? A mudança, os reflexos incondicionados nós temos que mudar. Olha que dificuldade. A gente continua. Automatismo. O pai está certo. É difícil. O senhor Roberto está calado hoje? Roberto? Estou aqui, eu estou aqui. Não, é que está matutando aí, né? Matutando. O raciocínio é lógico, eu estou raciocinando. Eu vejo isso com uma parte de boa vontade também. Você também tem que ter uma boa vontade disso. Você deixou de fumar, conforme eu deixei de fumar e deixei de beber, uma questão de boa vontade. A minha vontade foi boa. Né, seu Roberto? Muito, né? Então, muito boa e muito difícil. É o que eu estou pensando aqui. Estou calado porque eu estou pensando aqui. Cutuquei lá, né? Se nos soltarem na invernada, né? A gente vai acabar com a grama comer muito capim. Então, voltando à questão inicial, né, quando eu entrei, estou falando quando eu entrei, né, que eu ouvi assim, rapidinho, que a Consuelo comentou e você, que ela falou, é muito difícil. Realmente, você vê, nós estamos começando agora a ter esse conhecimento. Do discurso para a prática, há uma diferença enorme. Você não viu o que o Afrânio acabou de comentar? Isso ocorre com todos nós. E em determinados momentos, às vezes o nosso nível, né, vamos dizer assim,
sei se a palavra seria estresse ou ansiosidade, o nome aí adequado que cada um, né, achar. Então, esse texto aí é Miramês, né? Ele colocando, subentende, para mim ficou claro realmente que nos estimulam de tal maneira, né, que sutilmente a gente cai no derradeiro hábito, os incondicionados, que vem naturalmente, sem que a gente, né, queira, e nos acomete. Por quê? Aí, só para finalizar, nos falta muito da prática da abnegação, que é a caridade, em nós. É verdade. Exatamente. Isso aí não está no nosso primeiro impulso. Exatamente. Esse é o grande problema. A gente Então, nós temos que agora... Não está no HD. É. Vai. Fala, Elisa. Não, eu só ia falar isso, a gente dá alimento. É. Quando a gente conseguir colocar isso em primeiro plano, vai mudar tudo. Mas não, sem esforço, sem muito esforço, sem muita boa vontade, né? A gente vai, né? Veja bem, nós somos trabalhadores de última hora. Então nós tivemos aí séculos e séculos, né? Junto com o nosso amigo Emmanuel, né? O minuto de glória, os séculos de sombra, não é isso? Exato. Ainda estamos na sombra ainda. Vê se você lembra dessa pergunta. Estamos saindo. Fala, Jorge. Vê se você lembra da pergunta do Livro dos Espíritos. Eu não lembro dela. É aonde o Espírito diz assim: aquele que já pratica a abnegação, esse 894. já trabalhou. E nós estamos trabalhando por tal. 894? 894 ou 892, mas vamos lá. Então, Na vamos lá. 894. Para enriquecer. A 4 é a 2. Para ajudar, para nos ajudar, né? É 894 mesmo. E o nome do capítulo é As Virtudes e os Vícios. Olha só. Perfeito Moraes. Desmarquei sem querer. 894. Elisa. 894, Livro dos Espíritos. Há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos que lhes sejam opostos. Terão tanto mérito quanto as que se veem na contingência de lutar contra a natureza que lhes é própria e a vencem. A gente Olha só. Não, Não, nesse finalzinho aí, de novo, eles contingente de lutar contra a natureza, que lhes é própria a nós. Nós lutamos contra essa natureza. Né? E a pergunta aqui é justamente esse que já não luto com ela, né? A pergunta. A nossa tem muito a ver com esses primeiros impulsos. Pergunta, né? 693, tem muito a ver. Né? Tem pessoas que fazem o bem espontaneamente. Ou seja, pintou um fato, seja que for, o pensamento é bom. Nós vamos ler a resposta já já. Nós vamos, né, entender isso tudo que nós estamos falando aqui, na resposta 693. Então vamos ler a resposta a eles. Só não tem que lutar aqueles em quem já há progresso realizado. Esses Quero ver a Consuelo na próxima reencarnação. Nós vamos nos encontrar num grupo de estudo, a Consuelo. Né? Agora eu estou achando fácil fazer o bem, pensar bem. Deus agora ajude. tá mole. Top de linha. Top de linha. Porque normalmente a mulher avança mais rápido. Ela avança mais rápido, a gente vai ficar lá. Vai ter que jogar o anzol para pescar a gente. Então vamos lá, só tem que lutar aqueles que já. Só não tem que lutar aqueles que já estão com progresso. Já passaram por isso. Vamos ver o resto da resposta. Por isso é que os bons sentimentos, nenhum esforço lhes custa e suas ações parecem simplíssimas. O bem se lhes tornou um hábito, devidas lhes são as honras que se costuma tributar a velhos guerreiros que conquistaram seus altos postos. Olha a pergunta que está, a resposta aqui. O bem se lhes tornou um hábito. Então, aqueles impulsos primários, né, foram trabalhados, tá?
e foi colocado, né, junto a eles, esse na frente. Digamos que aquilo não sai de nós, tá? Só que são trabalhados, são melhorados, e na frente do HD lá está isso aí. Fazer o bem, olhar bem, pensar bem, etc. Porque o bem se lhe tornou um hábito. Aí nós vamos naquela questão da pergunta 685, que eu não vou lá, só para a gente lembrar, sobre a formação do caráter. Tudo começa onde? Pensamento. Tá? O pensamento vai para a ação. A ação, repetidas vezes, se torna o hábito. E o hábito forma o quê? O caráter. Então, a pessoa que já está, tá? Veja bem, pensou, tá? Praticou, mas praticou muitas vezes, conforme fala lá atrás, né? Eles lutaram outrora e triunfaram. Ou seja, lutaram mesmo contra aquilo que tinha dentro deles. Praticaram, 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 até conseguir alcançar o objetivo. Né? Aí se tornou o quê para eles fazer o bem? O hábito, um hábito. É uma coisa legal. Né? Quando a gente conseguir chegar... Isso não é impossível. É aquele velho ditado chinês, não, só anda uma milha quem dá o primeiro passo. Esse ditadinho fora de série. Quer andar uma milha, tem que dar um passo. O primeiro, o segundo, até alcançar a milha. São 1.700 metros, né? Então é isso aí, né? Agora vamos ler o que ele vai falar. Agora vai falar de nós. Já falou do pessoal, né, que já alcançou o progresso. Esse parágrafo segundo é uma honra ter ele para nós. Vamos lá, Elisa. Qual é a pergunta? Elisa, está sem som. Como ainda estás longe da perfeição, tais exemplos vos espantam pelo contraste com o que tendes à vista, e tanto mais os admirais, quanto mais raros são. Olha o Chico Xavier. Fica sabendo, porém, que nos mundos mais adiantados do que o vosso, constitui a regra o que entre vós representa a exceção. Em todos os pontos destes mundos, o sentimento do bem é espontâneo, porque somente bons espíritos os habitam. Lá, uma só intenção maligna seria monstruosa exceção. Eis porque neles os homens são ditosos. O mesmo se dará na terra, quando a humanidade se houver transformado, quando compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção. Então, veja bem, a humanidade se houver transformado. O que é que nós estamos fazendo agora? Processo de transformação, nós estamos participando dele. Alguém quer comentar alguma coisa? Consuelo, só te fazer uma perguntinha. Deu mais ou menos para pescar, Consuelo? Nosso trabalho. Eu entendi o que você me explicou. O que eu fico... o que me deixa assim... por que a gente fica tão à mercê dos desencarnados, entendeu? Porque fica muito mais difícil, Afrânio. Entendeu? Você está num mundo, né, que, nossa, parece que está pegando fogo, né? Pessoas matam outras no aniversário, é médico que isso, é mãe que aquilo, é uma coisa absurda. Você já tem os seus problemas, né? Você já tem a preocupação com teus filhos na rua, tem preocupação com o teu marido na rua, tem as doenças, tem não sei o quê. Aí você quer se concentrar e ter pensamentos bons, né? Aí você consegue, quando você começa a conseguir, mas aí não, mas aí tem os desencarnados também que não deixam você fazer isso. Eles gostam da gente, ué. Hã? Eles gostam da gente, nós oferecemos capim para eles. Mas é isso que eu falo com você. Aí fica estranho. Se dependesse só de mim, né? Talvez, eu não sei. Eu acho também, né? Com o mundo do jeito que está, é difícil manter bons pensamentos. Tem que ser uma pessoa realmente bem evoluída e bem equilibrada. Mas
Uma coisa que não depende só de mim, depende de eu afastar um monte de uma nuvem. Já pensou se dependesse só de você, não tivesse exemplos diferentes dos seus, para você meditar sobre o assunto? Não, mas eu estou falando dos Mundo de desencarnados. provas e expiações o mundo. Nós estamos aqui que nós merecemos ele, não tem outro jeito. Nós temos que viver com isso, conviver com isso. E nos livrar disso como? Nos melhorando. Essa é a nossa dificuldade. Porque tudo isso está no script. Tá? Quando a gente reencarnou, a gente sabia disso tudo. A gente sabe que os desencarnados vão estar aí né, atrás de nós. Nós, infelizmente, ainda damos pasto para eles, né? Para do Miramês, não é isso? Então, o que nós temos que realmente, só tem uma forma da gente realmente travar uma luta que é conosco, esquecer até deles, eu tento me melhorar. Conforme nós falamos, o primeiro impulso é nosso pensamento, não é deles. O deles vem a seguir, no intervalo que a gente vai dar. Então, vamos lutar contra o nosso pensamento, para nós praticarmos a ação correta. De novo, a ação correta se tornar um hábito, depois de milhões de vezes praticado. É difícil, então, entendo tudo isso que você está falando, Consuelo, mas é o nosso mundo. A gente tem que, né, lutar para nos melhorarmos e sairmos não desse mundo. E quando a gente estiver equilibrado, isso não vai nos afetar tanto. Nos afeta porque nós não estamos ainda nesse patamar de Chico Xavier. Essa é a grande realidade. Fala, Jorge. O esforço, eu entendo também a Consuelo. Eu também entendo, né? Com toda certeza. Nos incomoda, né, esse pensamento ilhado, morto amordaçado, volta a incomodar. E então, quando a gente passa a entender, reconhecer, né, no caso a questão, o verdadeiro cristão que empreende esforços. Então, nós precisamos empreender esforços. Vem o pensamento, o alto sabe que eu estou naquele instante sendo alimentado e eu estou fornecendo, vou usar a palavra aí, o capim, né? Enfim, não existe uma fórmula para isso. Cada um é que vai encontrar, né, vai fazer os seus cálculos matemáticos e a sua fórmula. Isso é cada um. E não, aí, o ideal é nós já sabermos, espera aí, não, o que está acontecendo comigo? Eu estou sendo sugestionado. Somos nós. Então já começa o reflexo, né, condicionário que a gente está iniciando, nos favorecer. Não, espera aí, tem uma coisa errada aí. Aí voltamos, né, a um ponto, vamos dizer assim, razoavelmente de equilíbrio. Mas depois nós relaxamos novamente. Vem uma outra situação, ou em cima daquela outra situação. Esse é o exercício. Cáritas, lá no Evangelho, e no Homem de Bem também, no capítulo 17, lá no Evangelho, e Cáritas, eu não me lembro qual o capítulo, ela usa a palavra ginástica, ela usa, é isso mesmo que ela fala, uma ginástica moral, que é o exercício, né? E aí é cada um, né? É cada um de nós. Não, eu repito, não há fórmula. Nós é que temos que encontrar, né, o nosso método. Que se houvesse fórmula, o Kardec tinha deixado, o Platão Jesus tinha deixado, o Sócrates tinha deixado, né? O próprio mestre, né? Isso aí. Ponto. Consuelo, não tem jeito, Consuelo. Vamos lutar com as armas que nós temos. Não tem jeito não, tá? É verdade. E o que é pior, Consuelo, nem dá tempo de limpar essas armas, tá? Não dá tempo de parar para dar uma lubrificada, uma limpezinha para ela funcionar melhor, não. Logo não assim, estamos escorregando de... mandando bala. Ao simbolismo, mandando bala de novo. Seu Roberto, quer falar alguma coisa, seu Roberto? Não. Dá um tirinho aí, Roberto. Dá um tiro também. Nós estamos aqui só tomando tiro aqui. Continuo, mas aí é o esforço que eu estou fazendo de não dar tiro. Estou raciocinando, estou botando a minha mente para raciocinar para não dar o tiro.
Eu estou rindo aqui que eu Bom, fui à padaria agora comprar pão. O rapaz, eu comprei 4 pães, o rapaz colocou num saco pequenininho. Eu falei, meu filho, pô, já bota um saco grande aí. Como é que eu vou? A garota deixa o dinheiro lá e tal. Não dava nem para segurar direito. Ele não gostou, não. Eu fiquei, eu senti um impacto, sabe que você sentia aquela vibração? E eu falei assim, meu filho, não se é, preocupa não. Aí eu comecei a fazer a prece, né? Para desanuviar, para não ficar com. Não limpar um receber o pão, né, pelo presente. menos. Tem que limpar um pão das vibrações. Meu Deus. Era Beleza? doideira. Beleza? Eu tô aqui rindo. Se alimenta. Falou em pão. Rindo, cara. Tá vendo como a gente escorrega nas pequenas O coisas? Eu tempo Exatamente. tô rindo, todo. mas, cara, eu escorrego toda hora também. Eu tô rindo como quando a pessoa conta, que a gente percebe com mais frequência como a gente escorrega no mínimo, entendeu? A Mas eu, gente, mas eu não fui agressivo com as palavras, né? Eu só pedi por favor. mas mesmo Não. assim, cara. Olha só a história de pensamento. Hoje deu 4h30, eu falei, vou para casa mais cedo, que houve um probleminha. Finalmente a cachorrinha se foi, tá, gente? Eu vim para casa mais cedo. Quando eu saí da firma, a pista parou. A Polícia Federal, a Rodoviária Federal, parou tudo. Eu disse, meu Deus, deve passar o presidente, o carro de dinheiro. Fiquei ali mais de 5 minutos esperando. Aí eu não vou falar o meu primeiro impulso, não, do pensamento, não. Veio a torcida do Atlético Mineiro para fazer o jogo. 40 ônibus, mais ou menos, e aquele aparato policial acompanhando. Eu não vou falar mais nada, o que passou na minha cabeça. Não quero saber se é Coi- Fluminense, Flamengo. Não, não, coisa muito séria. Você parar toda uma pista, parar muita gente está trabalhando ali, na ambulâncias para torcida de time de futebol passar com segurança. Bom, o que falta é a educação nossa, né, da população, para que Ó, essa torcida realmente venha em segurança, né? Não precisava ter aparato nenhum. Mas ver onde nós exato. estamos, né? Mas Nossa, quando eu vi que não era nada assim tão importante, eu não gostei do pensamento que eu tive. Mas é isso aí, a gente escorrega toda hora. ai, Não tem jeito, né? tem uns Bom, pensamentos que acodem a cabeça da gente que, pô, só a gente tem que rezar muito. Tem que aí é rezar que nós muito, nos porque conhecemos. quando vê, entendeu? É por isso que o hindu fica repetindo aqueles mantras 252 mil vezes, que é para não deixar ficar com esses pensamentos podres. Eles ficam lá, enquanto eles estão repetindo aqueles mantras, eles só estão pensando no mantra e não estão pensando no Outra que não coisa. deve, né? Mas eles É, estão pensando no mantra de olho fechado para não assistir essa interrupção no caminho. Olha. Então, veja bem, essa pergunta aí, tá? Só para finalizar, que já deu a hora, né, a 463 disse comumente ser bom o primeiro impulso, é exato, e nós estamos vendo que o nível de Kardec era onde? De repente foi dele lá que ele fez essa pergunta. O nosso não é bem esse. Tem muito a ver com aquela famosa pergunta 919. Porque a partir do momento que eu li isso aqui ontem, hoje eu já comecei a me pronunciar da seguinte forma: eu vou me conhecendo através do primeiro impulso. Né? Porque se eu sentar aqui e ficar pensando, será que eu sou bom, se eu sou ruim, se eu sou isso ou aquilo, eu não sei se eu vou conseguir chegar a um denominador comum. Mas se eu começar a observar os meus primeiros impulsos e tentar corrigi-los, mas eu já estou observando. Olha aqui onde é que eu estou. Olha, eu conhecer a si mesmo aqui. Não é isso? Ele fala nesta vida ainda, que fala lá a pergunta, né? Tá? O meio, né, mais prático e eficaz de se melhorar ainda nesta vida e resistir à tentação do mal. Está aí a pergunta 919. Tem muito a ver com o primeiro impulso. Demais mesmo. Bom, Elisa, vamos ler a pergunta e a resposta e fechar, né? sim, vamos lá. 464 fica para semana que vem. 463. Disse comumente ser sempre bom o primeiro impulso. É exato? Pode ser bom ou mal, conforme a natureza do espírito encarnado. É Tá aí sempre o bom. que a gente comentou o tempo todo, conforme a nossa natureza. Pode ser bom ou mal. Aí vem a pergunta 894, aquele que já faz o bem espontaneamente. Tá? Vamos lá. É sempre bom naquele que atende às boas inspirações.
Se o primeiro impulso for boas inspirações, então nós já estamos bem realmente. Que Deus nos ajude. Quanta coisa que Ele nos ajuda, faz a gente necessária, não né? ajuda. Quanta coisa se faz necessário. Conhecermos a nós mesmos, né? Termos conscientização, nos conscientizarmos, termos força de vontade. Quanta coisa cerca essa situação. Muito nada esforço, né, Silvia? Nada que seja caro, que se for comprar custa caro, é de graça. Exatamente. E a gente não se interessa. Isso custa um esforço incrível. Isso nos custa um esforço incrível. É isso aí, Consuelo. O que é que você acha? Custa muito esforço, Consuelo? Né? A gente está rindo, Consuelo, para não chorar, Consuelo. Essa é a nossa realidade, né? A gente ri para não chorar. Ai, ai. Bom, gente, encerramos, né? Sexta-feira é Paulo e Estevão, né? Graças a Deus. Estamos aí. Vamos pensar nos nossos primeiros impulsos agora, que é importante. É importante demais. Bom, gente, mais alguma coisa? Eu vou parar a gravação.